O último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, relativo ao ano de 2011, mostra que Goiânia está na 13ª posição no ranking das capitais brasileiras. A capital goiana empata com Macapá e também com Belém. Estes são apenas alguns dados para nortear o debate de hoje, que vai tentar fazer uma avaliação sobre a educação em Goiânia. E para falar mais sobre isso, estão aqui no estúdio do Conexões a secretária municipal de Educação, Neide Aparecida. Olá, secretário Conexões, agradece a sua presença. Olá, Camila, meus cumprimentos a todos os telespectadores. Bom, e também está aqui no estúdio a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, professora Miriam Fábia. Olá, professora, o Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila, olá, Neide, olá, telespectadores, agradeço. Bom, e antes da gente começar o debate de hoje, você assiste agora uma matéria falando um pouquinho mais sobre a educação em Goiânia. O último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, relativo ao ano de 2011, não traz boas notícias para Goiânia. A cidade perdeu 4 posições no ranking de capitais brasileiras. Goiânia agora é a 13ª no ranking, empatada com Macapá, no Amapá, e Belém, no Pará. Comparando com o IDEB de 2009, a capital manteve a 7ª posição na avaliação dos anos iniciais, com o IDEB de 5,3. No índice dos anos finais, a nota caiu de 3,8 para 3,7, o que ainda é muito abaixo do referencial de excelência, que é de 6 pontos. Os índices de Goiânia ficam mais alarmantes se forem comparados com os resultados de outras capitais. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, obteve nota 5, que foi a mesma conseguida por Palmas, capital do Tocantins. Já Teresina ficou acima de Goiânia, com uma nota de 4,4. No entanto, algumas escolas municipais apresentam IDEB maior do que a média nacional. Um exemplo de sucesso é a Escola Municipal Professora Maria Nosídia Palmeira das Neves, que fica no residencial Barra Vento. O índice dessa escola é de 7 pontos. As coordenadoras da escola acreditam que as boas notas no IDEB sejam resultado de uma ação conjunta da escola com a família. O primeiro ponto é o trabalho em equipe. Uma equipe comprometida com a aprendizagem, com o desenvolvimento diário da criança e o desenvolvimento integral. A escola é uma escola de tempo integral e que se preocupa com a educação integral, ou seja, que desenvolve não só o aspecto cognitivo, mas afetivo, emocional, busca uma parceria com a família. Mas o diferencial nosso é a questão da motivação do professor, dessa motivação mesmo interpessoal, dessa relação interpessoal com os demais, com os alunos e a participação efetiva da família. Os alunos concordam com a boa avaliação da escola. Eu gosto aqui por causa que aqui tem os esportes, eu gosto da aula de educação física, práticas, porque aqui também você pode aprender a como se desenvolver o corpo. Os professores tentar fazer com que os alunos aprendam, porque eles tentam, né? E os alunos também quererem aprender. Conferimos a matéria, agora a gente vai para o debate. Primeiro vamos falar com a secretária. A secretária, houve uma pequena queda de 0,1% e queda também em relação de Goiânia com as outras capitais brasileiras. A que se deve essa queda? Como está aí a questão da avaliação do IDEB nas escolas municipais, já que também houve um avanço muito grande entre 2005 a 2009, 30% de crescimento. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Em primeiro lugar, Camila, eu gostaria de dizer que o IDEB, como ele bem diz, é apenas um índice. E aí depende muito de como é que o IDEB não é só uma nota de uma prova que eles avaliam. Por exemplo, Goiânia inclui a educação de jovens e adultos na educação fundamental. Então, isso influencia no IDEB da segunda fase, vou chamar assim, né, da educação fundamental, porque conta também o abandono, conta a reprovação. E na educação de jovens e adultos, especialmente, nós temos a desistência muito grande. Inclusive, nós estamos trabalhando com um projeto piloto em 10 escolas, já, inclusive junto com a UFG, com a Faculdade de Educação e com o Instituto Federal de Goiânia, no sentido da gente manter esses alunos na escola, esses jovens acima de 15 anos, adultos que não fizeram a educação fundamental na idade apropriada. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto na tentativa de resolver essa questão do abandono da escola. Isso influencia no IDEB.
Nós temos todas as nossas instituições de educação infantil de tempo integral. Nós estamos, mesmo com um índice baixo, eu considero baixo, porque eu acho que um índice satisfatório teria que ser pelo menos 5, né? Mas mesmo com isso, nós estamos acima da meta estabelecida pelo MEC, né, para esse ano de 2011. Então, nós vimos fazendo um trabalho, não em função do IDEB, né, em função de oferecer uma educação integral e uma educação de qualidade para todas as nossas crianças. E nós nos pautamos nesse último período, não de aumentar ou de trabalhar para aumentar muito o IDEB, mas que nós tivéssemos uma equidade entre todas as escolas, porque nós entendemos que não justifica ter uma escola como a que foi apresentada aqui na matéria, que é lá na escola Nosídia, que eles têm um 7 de avaliação no IDEB, e ter uma outra escola que nós tivemos 1.2, né? Sendo que os profissionais são todos qualificados, a proposta da rede é a mesma. Então, o que o Departamento Pedagógico da Secretaria trabalhou nesses 2 anos, de 2009 para 2011, foi no sentido de estabelecer uma qualidade em todas as escolas da nossa rede, né? E quando você diz, mas Goiânia teve uma queda em relação às outras capitais, não é bem isso, né? As outras capitais que tinham um índice muito baixo conseguiram aumentar, porque você aumentar de 1.2 e ter 200%, como nós tivemos numa escola, né? Porque fizemos todo um trabalho, toda uma discussão, e essa escola aumentar 200% é fácil. Agora, você pegar uma escola que já tem 5, que já tem 6, que já tem 7, para aumentar, aí há uma dificuldade maior, porque você tem que ter mais ou menos um equilíbrio entre todos os alunos de todas as turmas avaliadas. Certo, secretária. Professora, a senhora podia fazer uma avaliação do seu ponto de vista sobre a educação municipal? Como estaria essa educação também relativa a esses índices? Então, quando o resultado saiu no ano passado, eu fui convidada para discutir essa questão com um conjunto de educadores. Eu penso que nós temos que problematizar um pouco essa questão do índice pelo índice, desse resultado pelo resultado. Então, o IDEB, ele tenta traçar um grande panorama da educação nacional, pautado em questões objetivas. A prova aplicada e os dados relativos, então, à questão da aprovação, da continuidade do aluno no fluxo. No entanto, o IDEB ele não dá conta das variáveis subjetivas que compõem o processo educacional. Então, quem são os alunos daquela escola? De que realidades eles vêm? Né? E como é que eles, na realidade escolar, têm, por exemplo, o acompanhamento da família, tão bem lembrado pela escola que vocês visitaram. Tudo isso compõe um conjunto de variáveis que extrapola a avaliação feita da prova ou até mesmo a questão do fluxo escolar, né? A continuidade, a aprovação. Então, assim, eu acho que essas são questões para ponderar. Em relação à rede municipal em Goiânia, a gente tem acompanhado há muito tempo uma questão que há muitos pesquisadores valorizando, por exemplo, a forma como a rede municipal organiza seu processo escolar por meio dos ciclos de aprendizagem. Por quê? Porque nós temos uma escola no Brasil muito pautada pela seriação e a seriação estanque, né? Então o ciclo permite esse desenvolvimento mais integral do aluno. No entanto, o acompanhamento da rede a esses estudantes é fundamental para que ao final do processo nós tenhamos alunos com objetivas condições de domínio daquilo que a gente chama da cultura letrada, da cultura escolar. Isso é fundamental. Então, acho que a rede tem aqui um bom desafio ao pensar esses números, né, esse índice, para pensar como ela organiza o seu processo de escolarização, como os profissionais. A professora destaca um aspecto importante da rede, que é a qualificação dos professores, né? Nós temos uma rede com profissionais
quase todos, né, os números indicam quase todos com formação em nível superior e, consequentemente, o desafio de ensinar e aprender nesse tempo que nós vivemos. Então, a questão da tecnologia na escola, a questão do tempo de permanência. Olha a aluna destacando, por exemplo, a questão das práticas de educação física, das práticas esportivas na escola. Então, na verdade, a escola representa para muitos alunos, nesse país tão desigual, a condição de acesso à cultura escolar, mas ao esporte, à cultura de modo geral. Isso é fundamental. Então, acho que a rede precisa, sim, repensar do ponto de vista do que ela organiza e como ela acompanha mais efetivamente a leitura, a escrita, o cálculo, a cultura geral. Isso é fundamental ao fim do 5º ano, quando o IDEB faz e aplica a prova, e ao fim do 9º ano. Esperamos que ao longo desse período o aluno de fato saia da escola com o capital cultural bem mais encorpado do que aquele que entrou, em especial nas condições desiguais que nós temos. Então, acho que tem questões importantes. E aí depois queria falar um pouquinho de infraestrutura, que é fundamental na escola para pensar a melhoria dessa escola e de continuidade de formação dos professores. Então, acho que são elementos que compõem, e não é simples, a intrincada rede do pensar a educação, seja em Goiânia ou seja em outros lugares do país, né? E a gente vai continuar o debate no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Nossa Saia Daí Conexões volta em instantes.